Desenrolado tudo isso em um processo, agora é o momento que o juiz tem que lembrar que há uma meta a ser cumprida do CNJ, que ele deve descer a caneta. Quando eu faço essa brincadeirinha, gente, é que você, como futuro servidor, perceberá que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma meta, ele vem estabelecendo meta de sentença de produção aos juízes, né? Então o juiz tem que trabalhar, sempre trabalhou, mas agora tem um acúmulo de trabalho muito maior devido a essas grandes demandas. Então depois que ele fez todas as providências preliminares, depois que ele saneou o processo, a primeira pergunta que ele se faz é: dá para julgar o processo? Ou dá para julgar parcialmente o processo? Então, providências preliminares, saneamento. Agora vem a fase que é o julgamento conforme o estado do processo. A forma como se encontra o estado do processo, a forma como está o processo, dá para descer a caneta? Vamos lá, vamos ver o que significa isso, tá? O artigo 354 fala que, ocorrendo qualquer das hipóteses do 485, 487, inciso 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Alex, o que significa as ocorrências do artigo 485? Quando você lê o artigo 485, você vai observar que o 485 ele fala das hipóteses de julgamento sem mérito. Sem mérito. Ok? Então significa que se o juiz indeferiu a petição inicial, é um exemplo, ele verificou que a parte desistiu do pedido, ou que abandonou a causa, que foi reconhecido litispendência, foi reconhecido coisa julgada. Então aqui eu tenho hipótese sem mérito, certo? E a hipótese do 482 significa, o 487 é com mérito, aqui ó, com mérito, ok? E as hipóteses do inciso 2 e inciso 3 significa no 487 que ele reconheceu de ofício a requerimento a decadência ou a prescrição. Então, inciso 2 fala de decadência ou fala de prescrição. E o inciso 3º, ele fala da homologação de uma transação ou o juiz está reconhecendo a ação. Então, houve aqui homologação, que nós chamamos de transação. Toda vez que as partes transacionam, elas estão negociando. E houve aqui também o reconhecimento da procedência do pedido. Depois a gente vai estudar com mais carinho esse 485 e o 487, mas é só para você entender que o juiz ele pode finalizar o processo agora. Agora, se ele verificar que aconteceu situações sem julgamento de mérito, ou se ele analisar que são situações que aconteceu prescrição, decadência, ou ele homologou a transação, o acordo entre as partes, tá bom? Da extinção do processo, aconteceu qualquer das situações, eu finalizo o processo aqui. Aí diz o parágrafo único: a decisão a que se refere o caput pode dizer respeito apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Isso aqui vai cair na sua prova. Você vai prometer para o professor Alex que você vai tomar cuidado. Sabe por quê? Porque a ideia que nos parece é que se eu tenho uma sentença parcial, um recurso cabível contra uma sentença parcial seria apelação. Não é? Porque o juiz colocou fim ao processo. Só que decidiu-se, né, que caberia-se aqui o agravo de instrumento. É por isso que quando você lê as hipóteses do agravo de instrumento, lá tem no inciso 2, do mérito do processo, né? Por quê? Porque o juiz está com o processo em andamento, então eu decidi uma parte. E de repente, ao decidir de forma colocando fim ao processo, eu posso modificar essa decisão, tá? Inclusive essa decisão que o juiz dá, pensa assim, ó, eu pedi A mais B, o juiz decidiu A, eu posso dar andamento, posso até liquidar. O que é liquidar uma decisão? É dar valor à causa, né? Porque às vezes é definido o meu direito, mas eu não especifico de forma clara os valores. Então, se você entendeu isso, anote que a decisão, o recurso cabível contra uma decisão parcial é o agravo de
instrumento, tá bom? Aí vem o detalhe do julgamento antecipado do mérito. Julgamento antecipado significa eu estou antecipando o mérito. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito. Ele vai produzir uma sentença com resolução de mérito. Quando que o juiz vai antecipar? Bom, Alex, ele vai antecipar quando ele perceber que não precisa produzir provas, certo? Não precisa produzir prova, ele olha o processo e julga antecipadamente. Ele vai observar também que o réu é revel e considerei verdadeiro todos os fatos. Ele vai antecipar. Não teve requerimento de provas, conforme o artigo 349. Então, não há necessidade de provas, o réu é revel e aconteceu os efeitos da revelia. Eu tenho o julgamento antecipado parcial, quando um dos pedidos, um ou mais dos pedidos formulados, mostrar-se um controverso, tiver em condição de imediato julgamento, e aí eu tenho que entender que dessa decisão parcial de mérito, nós já vimos que cabe o que da decisão parcial do mérito? O agravo de instrumento. E eu posso, reconhecida a existência desse direito, eu posso fazer com que essa obrigação seja uma obrigação líquida. Eu posso reconhecer a obrigação líquida ou ilíquida. Alex, o que é uma obrigação líquida ou ilíquida? A obrigação líquida é aquela que tem valor. Então, eu reconheço que você tem direito ao ressarcimento e dou um valor. Ou eu só reconheço que você tem direito ao ressarcimento e agora tem que o liquidar, tem que trazer nos autos os gastos que você teve, os prejuízos. Então, é uma sentença líquida que não tem valor ainda. Tá? Então, reconhecendo a obrigação, posso reconhecer uma obrigação líquida e uma obrigação ilíquida. É essa a ideia. Fechou? A parte pode liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão, que julgar parcialmente o mérito. Então, olha que interessante. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida, independente de caução, ainda que haja recurso. Então, mesmo que você proponha recurso e independente de caução, o que acontece? Independente de caução e mesmo sem a propositura de recurso, o que você tem aqui? Você tem uma situação que você pode liquidar mesmo assim. É uma liquidação provisória, mas você pode, tá? Agora, se houve trânsito em julgado, o que é trânsito em julgado? Quando não cabe mais recurso, aí a execução será definitiva. Aqui nessa fase, eu estou numa fase de execução provisória. Enquanto não tem sentença definitiva, execução provisória. Anote isso. Enquanto não tem sentença, execução provisória. Depois que eu tenho uma sentença, enquanto não há uma sentença transitada em julgado, execução provisória. A partir do momento que eu tenho uma sentença que transitou em julgado, automaticamente eu tenho uma execução definitiva. Essa é a ideia central, tá bom? Então vamos ver se você entendeu toda a brincadeira aqui. Do julgamento conforme o estado do processo. Desço a caneta, se for hipótese sem resolução de mérito, ou se o juiz reconheceu prescrição em decadência ou homologou a transação. O juiz pode falar, olha Alex, você tem direito ao pedido A e eu continuo julgando o pedido B. Dessa sentença parcial cabe agravo de instrumento, tá? Ele vai dar uma decisão com resolução de mérito quando não preciso produzir provas, o réu foi revel e foi considerado os efeitos da revelia. Então, quando que eu faço o julgamento parcial? Pedido é incontroverso, está em condições imediatas de julgamento, e a questão da decisão parcial, Decisão parcial, posso reconhecer um direito líquido ou um direito ilíquido, tá certo? Feita todas essas partes da execução provisória e execução definitiva, a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares. Então isso é importante. Quando eu falo em liquidação e cumprimento de decisão que julga parcialmente o mérito, poderão ser processados em autos apartados. O
que seriam esses autos suplementares, perdão, não autos apartados. Autos suplementares significa eu tenho um processo em andamento e aí eu quero dar liquidação e cumprimento, eu vou lá e entro com um processo suplementar que vai ficar aqui do lado do principal, tá bom? E essa decisão proferida com base nesse artigo também é impugnável por agravo de instrumento. E lembrar que agravo de instrumento é decisão tomada dentro do processo, né? Não colocou fim ao processo, agravo de instrumento. Essa é a ideia central, tá bom? Do saneamento e da organização do processo, a gente já comentou muito, né? Porque se não ocorrer nenhuma daquelas hipóteses, deve o juiz, quer dizer, não deu para decidir o processo, o juiz em decisão de saneamento e da organização do processo, ele vai resolver questões processuais pendentes, delimitar questões de fato sobre qual recai a atividade probatória e especificar o meio de provas admitida. Mais ou menos assim. Já que não deu para eu descer a caneta, deixe-me sanear o processo, organizar o processo, porque agora eu terei que fazer uma audiência de instrução e julgamento. E nessa audiência de instrução e julgamento, eu vou demonstrar quem deve recorrer, quem deve produzir provas, quais são os documentos que devem constar aqui e assim sucessivamente, tá? Eu trago as informações, eu organizo, eu estou saneando as ideias do processo. É isso que eu preciso ter em mente. O juiz vai definir aqui, né, a distribuição de ônus da prova, delimitar questões de direito e, se ele julgar necessário, marca então a audiência de instrução e julgamento. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Quer dizer, o juiz está falando, João, faz isso, Maria, faz aquilo, saneei o processo, vamos para a audiência de instrução e julgamento. E as partes, se tiverem dúvida, no prazo comum, quer dizer, 5 dias, o autor e o réu têm que se manifestar para clarear essas informações. É essa a ideia central quando você fala aqui do saneamento, tá bom? Acho que aqui a gente tem que entender que as partes podem a qualquer momento homologar, apresentar homologação de acordo, tá? Podem a qualquer momento delimitar consensualmente questões de fato e de direito, então não tem problema, a qual se vincula as partes e o juiz, tá certo? Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato e direito, deverá o juiz designar uma audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade que o juiz, se for o caso, dará às partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Então, apresentou questões complexas, questões muito difíceis, o juiz poderá designar uma audiência pedindo a cooperação das partes. É isso que estabelece o parágrafo 3º. É muito importante que a gente grave aqui, algumas regrinhas, né? Porque se eu tenho a produção de prova testemunhal, tem um capítulo de provas, mas antes de entrar no capítulo de provas, eu quero que você saiba que se eu tenho uma prova testemunhal, o juiz fixa prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem um rol de testemunha. Vocês querem testemunha? Então, com prazo de antecedência aí de 15 dias, me apresente esse rol de testemunhas, tá? E observem que é as partes que devem trazer as testemunhas. Então, o juiz não vai mandar citar e intimar ninguém. As partes devem levar à audiência prevista o respectivo rol de testemunha. E aí o número de testemunha está aqui, não pode ser superior a 10, aqui no processo civil, sendo de 3 no máximo para a prova de cada fato. O número de testemunha sempre cai, né? Vamos gravar? Então, o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo de 3 no máximo para a produção de cada fato. Essa é a ideia central, tá bom? E para a gente finalizar, chama atenção porque as pautas das audiências lá no acordo de conciliação e mediação, elas são organizadas de 30 em 30 minutos. E aqui na audiência de instrução e julgamento, elas são organizadas no mínimo de 1 e 1 hora. Então teria que ser audiência assim, às 2, às 3, às 4, às 5, tá? E quando é audiência de conciliação e mediação,
2, 2h20, 2h40, às 3, 3h20, 3h40, às 4, de 20 em 20 minutos. Essa é a ideia central aqui, tá? Lembrando que o juiz pode limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade, né, de todo o processo. E caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer desde logo calendário para sua realização. Calendário você viu comigo lá na parte de prazos. O que é o calendário? Caiu na prova da Capital em 2017. É você fixar uma agenda que vai vincular as partes e o juiz e dispensa a comunicação, dispensa a intimação das partes a partir do momento que eu tenho um calendário. Tá bom? Queridos, de uma forma singela e rápida, nós estamos aqui. Se o juiz não desceu a caneta, ele vai ter que instruir o processo e a gente fala no próximo vídeo da audiência de instrução e do julgamento. Não sai daí não. Um abraço.